Hoje nós vamos falar sobre o método que eu utilizo para organizar aqui a minha agência e é o método, como vocês podem ter visto aí no título na thumb, foi o método que me salvou do caos que eu vivia, tá? Então, se você hoje tem muita dificuldade com processos, como organizar cliente, se você não tem tempo para nada, se você está sempre aí na correria, uma correria insana, sempre cansado, exausto, esse vídeo aqui vai cair como uma luva para você, tá? Basicamente, nos meus 3 primeiros anos de trabalhando com gestão de tráfego, eu sempre trabalhei sozinho e é o que eu fazia. Eu tinha, como eu já falei aqui algumas vezes, eu tinha um volume até que baixo de clientes, tinha uma média ali de 20, 25 clientes, e cobrava muito barato na minha estratégia ali de ter uma agência low ticket. E aí esses clientes, quando a gente cobra barato, são clientes que praticamente eles não lêem relatório, não exigem reunião, né? A maioria eu fechei sem reunião e fazia muito pouco reunião. Então devia, cara, te juro, devia ter uns 25 clientes fazendo no máximo umas 3, 4 no mês. Você tem ideia de como eu tinha tempo livre, tá? E aí o que acontecia? Eu, com uma faixa ali de 20 e 25 clientes que não me davam trabalho, eu não precisei ter processo, né? Então eu fazia tudo no WhatsApp, eu literalmente anotava as coisas num bloco de notas. Então, por exemplo, respondi o cliente 7 da noite falando que eu ia subir a campanha para ele. Eu ia anotava lá, ó, subir campanha, sei lá, do Marcelo. Ah, precisa ver o saldo da conta tal. Colocava ver saldo da conta tal. No dia seguinte, quando eu abri o PC, eu olhava meu bloco de notas, as anotações ali, e eu ia executando as demandas. As pessoas mandavam, os clientes mandavam a mensagem, e eu ia executando as demandas. Meio que, tipo, assim, de acordo com o que eles mandavam, eu executava. Era isso. Muito simples. WhatsApp, bloco de notas, sem CRM, sem planeja, sem nada, sem Trello, sem nada. Era só isso e foda-se. Minto, eu usava um Trello para organizar, para colocar ali as datas de pagamento dos clientes. Então, por exemplo, a hamburgueria tal vai pagar no dia 20, essa loja vai pagar no dia 25, isso aqui vai pagar. Eu organizava, tinha uma coluna só no meu Trello e era isso. Só eu acessava, só eu fazia, era isso. E o que aconteceu? 2024, com a minha estratégia de tráfego orgânico em massa, começou a vir clientes em massa, né? Não só clientes em massa, mas eu comecei a escalar minha operação de infoproduto, principalmente nas minhas mentorias. Ou seja, os clientes viam a minha expertise ali nos meus conteúdos, viam que eu era bom, queriam me contratar, e os outros gestores de tráfego viam que eu era bom e queriam pegar conselhos e dicas comigo, né? Estrutura de campanha, estratégias comigo. E aí o que aconteceu? As minhas demandas no dia, que era isso aqui, virou isso aqui. E aí eu me fudi, né? Tanto que chegou num momento que eu tinha uns 40, 50 clientes sozinho e também tinha que ministrar ali pelo menos umas 2, 3 mentorias por semana. Mentorias essas que eram caos pesadas de 2 horas e meia. Teve dia que eu já fiquei 3 horas fazendo call de mentoria, lógico, dando todo o suporte, indo com tudo, mas era algo que era muito exaustivo, né? E, cara, foi aí que eu tive um princípio de burnout, né? Porque eu, literalmente mesmo, estando ganhando dinheiro, graças a Deus, eu acabei me fudendo nessa época, né? Brigava com a esposa, não tinha tempo pro meu filho, chegava fim de semana, chegava sábado, tinha que trabalhar, chegava domingo, ficava o domingo inteiro no notebook, acordava segunda, tinha um monte de coisa para fazer. Eu acordava, cara, eu dormia tarde, acordava tarde e já acordava odiando a minha vida, porque eu sabia que do momento que eu acordasse até o fim do meu dia, até eu fechar os olhos, ia ser só trabalho e pressão, né? E aí, qual foi os processos que eu implementei aqui na minha operação? Eu entendi que eu precisava
de pessoas para me ajudar, né? Então a primeira pessoa que eu contratei foi uma pessoa para me ajudar a responder o meu WhatsApp, a atender as pessoas novas que chegavam até mim. Então o que acontecia? Eu tinha o meu WhatsApp que eu respondia os meus clientes e os meus mentorados, e aí todo mundo que queria me conhecer, fechar a mentoria, fechar a gestão, essa pessoa fechava para mim. Então aí já deu uma leve desafogada. Não foi o suficiente, né? Mas deu uma leve desafogada. A segunda pessoa que eu contratei foi um gestor para me ajudar nas campanhas. Então, dessa vez eu ia ter alguém me ajudando no WhatsApp para responder as pessoas novas e uma pessoa para me ajudar nas campanhas. Só que o que aconteceu? Eu fui tentar colocar uma pessoa que não tinha experiência no gerenciador, treinar ela e tudo mais, e aí eu acabei tendo mais trabalho do que eu já tinha, porque além de ter as demandas, eu tinha que ensinar ela a fazer as demandas, né? Então isso acabou me custando mais tempo, mais dinheiro e, cara, aí eu me fudi. Foi aí que eu entendi que, cara, eu precisava de alguém que realmente entendesse da parada, alguém que realmente estivesse dentro desse mercado para poder me ajudar. E aí foi quando eu conheci o, o Arthur, né? O Arthur, se eu não me engano, ele era uma das pessoas interessadas em fazer a mentoria comigo, né? E eu lembro que na época, Arthur, se estiver assistindo aí, deixa o like, o seu safado, se inscreve aí no canal. Eu lembro que na época eu fiz um stories falando que eu precisava de um closer, né? Eu vou até ver se eu caço stories aqui e coloco aí na edição. E fiz um stories, cara, preciso de um closer. O que é um closer? É um cara que fecha contratos para você. É o cara que faz reuniões, dependendo se ele tiver, ele for SDR também, ele filtra os leads que chegam para você, né? E aí eu postei assim que precisava, veio ele mais uns outros, umas pessoas sem experiências, e ele aparentemente parecia manjar do assunto, né? E aí, ele além dessa habilidade de closer, de fechar contratos, ele também sabia fazer as campanhas. Se eu não me engano, ele tinha feito a comunidade Sobral também. Enfim. E aí, ele começou como closer, a gente fez um teste, né? Não chegou a fechar tanto assim, mas foi um teste positivo. Eu gostei muito do trabalho dele. E aí, no segundo mês, eu passei umas demandas de tráfego para ele fazer. E aí, dessa vez, eu estava com uma pessoa me ajudando a fazer o tráfego pago, só com uma pessoa que de fato sabia fazer tráfego pago. E isso foi essencial para me desafogar e pelo menos dar um, dar um respiro, né? Eu ainda estava muito corrido, tava uma correria insana, eu tava. Isso aí tava foda. Mas deu uma boa desafogada. Então, um ponto muito importante que eu quero que você entenda é: se você for contratar pessoas para te ajudar, contratem pessoas que saibam, que entendam, que já executem a função que você está contratando. Então você vai contratar um designer, contrata um cara que ele sabe fazer arte, não ensina para ele. Você vai contratar um gestor de tráfego, contrata um cara que já sabe subir campanha, já sabe mexer no gerenciador. Não alguém que você tenha que ensinar para ele. Porque se você tiver que ensinar, irmão, fudeu. Vai ser pior do que você está hoje. Tá. E aí, o que aconteceu? Ele foi tendo um desempenho tão bom que eu fui criando confiança nele, né? E aí eu coloquei ele para me ajudar a atender os meus clientes no WhatsApp. Então ele me ajudava nessa parte de closer, né? Me ajudava nas demandas e me ajudava a responder os clientes também. Então o processo que eu tenho aqui basicamente é atendimento para pessoas novas, atendimento para pessoas que já são os seus clientes, né? E ter uma pessoa que seja autossuficiente nas campanhas. Uma pessoa que você não tenha que explicar como fazer, que você tenha que descrever toda isso. Não, uma pessoa que você fala, ó, esse cliente precisa disso. Desenrola aí, se vira aí. Entendeu? Então, foi quando eu tive essas três funções rodando na minha agência que as coisas começaram a dar certo e a eu ter um respiro. E aí,
depois eu fui crescendo tanto que só nós dois e a menina do atendimento ali para pessoas novas, a gente não tava dando conta, né? E aí foi aí que eu falei, não, beleza. Eu entendi que o delegar, o contratar pessoas, não é só uma questão de crescimento. Quando você delega, você compra tempo e saúde mental. E com tempo e saúde mental, com a minha mente descansada, eu consigo pensar em vários criativos foda, ter várias estratégias fodas para os clientes. Eu consigo ter uma vida boa com a minha família, eu consigo passear com meu filho se eu quiser. Entendeu? Então, uma coisa que eu tinha muita resistência era de tipo assim, eu pensava, pô, sei lá, minha agência aqui fatura 50, 60 mil. Se eu gastar, sei lá, 5, 10 mil com gente, com pessoa me ajudando, vai ser 5, 10 mil que eu poderia colocar no meu bolso. Eu pensava assim, né? E muito provavelmente você vai pensar assim, vamos supor que você está no começo, está ganhando 20 mil, está faturando, né, 20 mil, você precisa delegar. No começo, você vai ficar com essa crença, cara, você vai, porra, mas esses 2 mil que eu vou pagar para ela, eu podia colocar no meu bolso, podia investir em alguma coisa. Você vai pensar isso. E eu pensei nisso por muito tempo, só que, cara, se você investir nas pessoas certas, é a melhor coisa que você faz. Porque é um investimento de uma pessoa que vai te ajudar, com ela te ajudando, você consegue crescer mais a ponto de contratar mais pessoas e ganhar mais dinheiro. E aí, quando eu entendi isso, e vi que a minha agência já estava com quase 100 clientes na época, eu falei, irmão, vou contratar um super time aqui. E aí hoje, como consiste o meu time? Eu tenho um head de tráfego, que é o cara que ele toma as decisões e pensa as estratégias por mim quando eu não estou. Tenho o próprio Arthur, que ele faz dupla função, que ele é o closer, ele é o SDR, closer SDR e também ajuda nas demandas. Tenho um gestor de tráfego só para analisar as contas, só para ver como que tá, se tá com custo muito alto e tudo mais. Tenho uma pessoa só para ajudar no relacionamento com nossos clientes, para responder rápido, para dar atenção, para quando eles estiverem satisfeitos a gente ouvir de fato eles. Né? Tem eu que também participo um pouquinho em cada uma dessas etapas, e a gente tem também aqui um editor de vídeo. Estou falando de pessoas fixas. A gente tem alguns freelas como designer, como social media, como automação, como página de vendas, mas fixo a gente tem essas pessoas. E a melhor forma, cara, que tem de você organizar isso, existem várias ferramentas, como ClickUp, tem o Notion, tem o Monday. Só que são ferramentas que vão ter um custo, né? E na minha visão, cara, para a maioria dos casos vai ser uma ferramenta muito complexa. Para mim, ClickUp, Monday, essas ferramentas assim gigantes, elas funcionam mais se você tem uma agência muito grande. Se tem uma agência, sei lá, do meu nível para cima. Se você tem ali 20, 30 clientes, 15, 10 clientes, não tem sentido você ter uma organização, uma ferramenta super complexa, cara. Sabe por quê? Porque eu, mesmo tendo hoje uma agência numa média de 60 clientes e vários mentorados, vários alunos, eu consigo organizar tudo com duas coisas: o WhatsApp Web e o Trello. Trello de forma manual. Eu organizo os meus clientes todos no Trello. Eu tenho o Trello que todas as pessoas têm acesso às informações do cliente, quanto ele investe, qual que é o funil que a gente montou para o cliente, como está o contrato, como que é o relatório do cliente, né, a data que ele começou, a data que ele vai sair. Então, em um Trello só a gente consegue organizar os clientes e consegue organizar as demandas que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, o cliente X pediu para pausar a campanha. A gente vai lá, coloca a demanda, ó, cliente X pausar a campanha. Aí a gente organiza quem faz cada demanda, né? Vê lá a demanda e executa ela. Não tem segredo, entendeu? Então é todo um ecossistema ali que funciona de forma organizada e sem ter uma ferramenta ali muito complexa. E no WhatsApp Web, a gente consegue separar por mensagens não lidas. Então isso eu faço direto. Todo dia que eu acordo 5 da manhã, antes de ir para academia, eu levanto o meu Mac, coloco lá, não lidas, todo mundo que eu deixei no vácuo, todo mundo que eu não vi a mensagem. E aí vejo lá, vou respondendo, papapá, 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 papapá. Matei as não lidas.
que eu faço, por exemplo, sei lá, quando eu tenho que avisar os meus mentorados, sei lá, um grupo de mentorados, eu coloco lá para aparecer a etiqueta de WhatsApp que eu coloquei nos meus mentorados. Então, sei lá, mentorados de abril, coloco para aparecer e aí o WhatsApp mostra para mim só os meus mentorados que eu selecionei, que eu pré-selecionei. Mando uma mensagem para eles, pum, resolvi minha vida. Consigo colocar, você consegue, por exemplo, colocar, etiquetas clientes grandes, clientes pequenos, clientes fixos, clientes avulsos. Então você consegue, no meu caso eu coloco de cliente, coloco de mentorado, coloco de suporte do curso. Então com o WhatsApp Web você consegue fazer essa organização, né? E consegue ter um controle além do celular para você ir respondendo os clientes e tudo mais e ir junto, né, organizando as suas demandas no Trello. Então é isso, gente. Deleguem, encontrem pessoas experientes e anotem todas as suas demandas na porra do Trello.